Economia, o Banco Central divulgou há pouco o Boletim Focus. A projeção para a inflação de 2023 sobe para 5,96% e a do PIB é mantida em 0,90%. A projeção do IPCA de 2024 ficou nos mesmos 4,13% da semana passada. Já o Datafolha publicou neste domingo pesquisa que indica pessimismo com relação ao futuro da economia do governo Lula. Em dezembro de 2022, 20% das pessoas acreditavam que haveria uma piora na situação econômica nos próximos meses. Em março, o percentual subiu para 26%. Olha ele por aqui, Alan Gani, para comentar para a gente essas notícias. Bem-vindo, Alan, boa semana. Que tal o Boletim Focus e esse pessimismo se justifica? Vamos lá, bom dia, Adriana, bom dia a toda a nossa audiência. Vamos começar com o Boletim Focus. Não trouxe grandes novidades em relação à divulgação da semana anterior. Apenas um aumento da inflação de 0,03 pontos percentuais, foi um pequeno aumento, mas isso mostra que o novo arcabouço fiscal não melhorou as projeções dos índices aí de inflação. Pelo contrário, houve um pequeno aumento. Então, isso mostra que não foi muito bem digerido pelo mercado. Tanto é que a Bolsa de Valores na quinta subiu, mas na sexta devolveu tudo. Agora, falando um pouco aqui sobre essa pesquisa do Datafolha, mostrando que os brasileiros estão mais pessimistas em relação à economia, à condução da política econômica pelo governo Lula. Isso já se reflete em alguns índices, né? Então, por exemplo, a taxa de desemprego, ela vinha numa descendente, chegou a cair a 7,9% da população aí desempregada e agora voltou a subir nos últimos meses, atingindo 8,5%. E aí, Adriana, combinado com isso, uma inflação na casa de 6%. Se a gente pegar a inflação acumulada, né, de 2021, 2022 e a projeção de 2023, vai dar mais ou menos 25% de inflação. Isso significa que é uma perda do poder de compra do brasileiro em 25%, um empobrecimento de 25%. Então, não está nada fácil a situação econômica, porque é o aumento do desemprego combinado com uma inflação elevada. Perfeito. O Alan Gani é o nosso analista de economia. Vamos ouvir o que pensam também os nossos comentaristas. Amanda Klein, essa quantidade de pessoas que está pessimista com relação à economia, 26%, ainda é a minoria, não é? Agora, com relação a essa projeção de inflação maior, ela preocupa mesmo já com o anúncio do novo arcabouço? Alan, na verdade eu queria até repassar para ele, para pensar, acho que um pouco do que o Datafolha trouxe, né? Então aumenta um pouco esse pessimismo nesse início de governo Lula, a gente sempre tem essa marca de 100 dias, que é quase uma marca difícil de você alcançar ou entregar qualquer coisa efetivamente, porque um novo governo, até ele chegar, até ele se consolidar, apresentar suas propostas e os projetos, leva muito mais do que 100 dias. Isso também não é herança do governo anterior? Por exemplo, quarto trimestre de 2022, a gente já viu um recuo da economia de 0,2%. Ela já está nessa marcha de desaceleração. O pequeno aumento do desemprego constatado na sexta-feira passada, nesse trimestre encerrado em fevereiro, também é efeito de uma sazonalidade. Você tem um aumento do emprego na época do Natal, depois, sazonalmente, você tem um pequeno recuo nesse início de ano. A inflação está onde ela estava no ano passado, mesma coisa. Então, quer dizer, é difícil você atribuir. É lógico que a expectativa trabalha muito mais com o componente emocional das pessoas, eu entendo, mas é difícil atribuir todos esses índices indicadores de agora ao governo de turno, não é, Alan? Bom dia, Amanda. Então, tem um componente que é a economia corrente e tem um componente que são as expectativas afetando a economia corrente. O ponto é que a taxa de desemprego ela vinha numa trajetória descendente e a inflação também numa trajetória descendente. E, de repente, essas duas variáveis, elas sofrem uma reversão. O desemprego, né, ele passa a ter um ligeiro aumento e a inflação fica estagnada. Então, por que isso está ocorrendo? No meu entendimento,
há uma piora das expectativas futuras que acabam prejudicando a situação real, atual, né? O empresário, por exemplo, ele fica mais avesso ao risco, ele segura o investimento, ele retém mais o caixa em função das sinalizações colocadas principalmente pela ala política do governo Lula, né? Sinalizações em relação ao papel do BNDES na economia, sinalizações em relação a possíveis interferências ou pressões no Banco Central, atacando a independência do Banco Central, sinalizações em relação a processos de privatização, a marco do saneamento. E a gente percebe até muitos economistas que apoiaram a candidatura do Lula, né, que acreditavam que seria um Lula mais pragmático, estão um pouco decepcionados. Então, acredito que sim, né, tem um componente, né, que vem do quarto tri, como você bem colocou, de 2022, mas também tem um componente de contaminação das expectativas futuras, o que acaba afetando a economia corrente, né, a situação presente.